De mensagens no livro dos Salmos, Salmo 9. Diz assim a palavra do Senhor: ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser cantado com a melodia A Morte do Filho. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, anunciarei as maravilhas que fizeste. Por causa de ti me alegrarei e celebrarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Meus inimigos recuaram, tropeçaram e morreram diante de tua presença. Pois julgaste meu direito e minha causa. De teu trono julgaste com justiça. Repreendeste as nações e destruíste os perversos. Apagaste o nome deles de uma vez por todas. O inimigo está acabado, arruinado para sempre. Arrasaste suas cidades e elas caíram em esquecimento. O Senhor, porém, reina para sempre. De seu trono executa o julgamento. Julgará o mundo com justiça e governará as nações com imparcialidade. O Senhor é abrigo para os oprimidos, refúgio em tempos de aflição. Quem conhece teu nome confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião. Anunciem ao mundo seus feitos, pois aquele que vinga o sangue derramado não se esquece dos aflitos. Ele não ignora seu clamor. Senhor, tem misericórdia de mim. Vê como meus inimigos me atormentam e livra-me das garras da morte. Salva-me, para que eu te louve às portas de Jerusalém, para que eu me alegre por teu resgate. As nações caíram na cova que abriram, seus pés ficaram presos no laço que esconderam. O Senhor é conhecido por sua justiça. Os perversos são pegos nas próprias armadilhas. Os perversos descerão à sepultura. Esse é o destino de todas as nações que se esquecem de Deus. O necessitado, porém, não será esquecido para sempre. A esperança dos pobres nunca mais será frustrada. Levanta-te, Senhor. Não permitas que simples mortais te desafiem. Julga as nações. Faze-as tremer de medo, Senhor. Que as nações saibam que não passam de simples mortais. Amém. Vamos orar? Curvar nossas cabeças. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Essa palavra que é santa, é bendita, é perfeita, é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, é útil para nos alegrar, é útil para nos animar, é útil para nos fazer perseverar na nossa caminhada. E diante disso nós rogamos ao Senhor que Tu tenhas compaixão de nós, e nessa noite fale tremendamente aos nossos corações. Tire todo e qualquer impedimento, Senhor, que possa tirar nossa atenção de Ti, mas que nós possamos estar centrados, que todo o nosso ser, o nosso pensar, o nosso sentir esteja nesse momento cativo tão somente à Tua presença, para ouvir a Tua voz. É isso que nós desejamos, Senhor, e nós cremos no poder da Tua palavra e no poder do Teu Espírito Santo. Nós oramos e rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, o Salmo 9, ele começa com as seguintes palavras: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, anunciarei as maravilhas que fizeste. Por causa de ti me alegrarei e celebrarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Aqui o salmista estabelece o assunto de todo o salmo. A palavra-chave do salmo é louvar. E o tema do salmo é julgamento. O salmista então começa esse salmo com uma promessa para louvar. Ele diz: eu te louvarei, Senhor. É uma promessa. Davi começa prometendo que louvará o Senhor e também nos instrui sobre muitas coisas que nós temos que saber antes de louvar.
Primeiro, que é saudável nós prometermos a Deus que haveremos de louvá-lo. Não tenha receio, não tenha medo de prometer alguma coisa para o Senhor, porque o Senhor se agrada de quando nós fazemos promessas a Ele e cumprimos. Ele mesmo fez muitas promessas para nós e tem cumprido cada uma delas. Segundo, de que modo nós devemos louvá-lo? Davi diz que louvaria a Deus de todo o meu coração, com todo o coração, com todo o seu coração, ele louvarei o Senhor. Isso então mostra o quê? A sinceridade que ele revela a louvar o Senhor. E isso é diferente de quando nós vimos a casa do Senhor e louvamos e cantamos e entoamos hinos, mas com pensamento em outras coisas. É totalmente diferente. Davi diz que é louvá-lo de todo o seu coração. Terceiro, a quem louvaremos? Davi se dirige a Deus como o Yahvé, o Deus eterno, o Altíssimo. Disse de quem devemos, diante de quem nós devemos manifestar toda a reverência, toda a adoração. Nas músicas que nós louvamos, nós devemos fazer com reverência, com adoração. Quarto, qual é o conteúdo do seu louvor? Qual era o conteúdo do salmista? E o salmista cantava os louvores contando as maravilhas de Deus. Ele cantava e ele contava as maravilhas. Há muitos cânticos do nosso tempo que estão cheios, irmãos, infelizmente, de experiências humanas. Cânticos que são cheios de lamúrias do homem, em suas desgraças, em seus pecados, mas poucos exaltam as maravilhas do Senhor. Mas há uma ciência aqui muito esquecida, é que haveremos de pregar com sucesso multiplicado, se nós falarmos mais dos maravilhosos e poderosos feitos de Deus, e menos das falhas humanas. Temos contemplado nas letras de muitos hinos e de muitos louvores o que nós chamamos de existencialismo, que é uma corrente filosófica que foca na experiência individual, na liberdade de escolha, na responsabilidade pessoal, mais nisso do que do cristianismo, mais nisso do que falar e exaltar o próprio Cristo. E qual era a atitude de louvor do salmista? O verso 2 diz: por causa de ti me alegrarei e celebrarei. Qual era a atitude? Alegria e celebração. Era assim que o salmista louvava o Senhor. É assim que o salmista abria sua boca para cantar ao Senhor, com alegria e celebrando. E nós também precisamos manifestar a nossa alegria quando louvamos o Senhor. Há muitos, infelizmente, que louvam sem alegria de coração. Louvam porque são chamados a louvar. Porque o pastor diz assim: fiquem de pé e vamos louvar todos juntos. Há muitos que são legalistas. E o legalismo, ele endurece o coração, fecha o coração e acabam cantando sem alegria. Qual é a consequência? O seu louvor, que você ficou de pé com todo mundo e abriu sua boca, o seu louvor não é aceito, o seu louvor não chega ao céu. Mas o conteúdo de nosso louvor é cantar e contar as maravilhas do nosso grande Deus, o Altíssimo, o Eterno, o nosso Deus Salvador. E consequentemente, então, nós iremos louvar com júbilo, com alegria transbordante. Por isso, eu quero trazer a mensagem de hoje sobre o tema louvando e cantando as maravilhas do Senhor. Louvando e cantando as maravilhas do Senhor. Quando nós cantamos e louvamos ao Senhor, nós temos que ter um motivo, nós temos um pedido, e nós fazemos isso através de um canto ou de uma oração. E no caso dos salmos, os salmos são orações cantadas.
O salmista cantava, mas ele orava através dos cantos. Então, o primeiro motivo, o primeiro ponto do nosso mensagem de hoje, são os motivos para louvar. E nós podemos ver isso no verso 3 até o verso 10. Quais são os motivos para louvar? Nós louvamos a Deus porque Ele julga retamente. E aqui então nós temos o primeiro motivo para louvar. Estes versos, eles falam da justiça de um justo juiz. E o que significa julgar retamente? O que significa julgar de forma justa? O que significa justiça? De acordo com o dicionário de Michaelis, justiça é a virtude que consiste em dar ou deixar a cada um o que por direito lhe pertence. É dar e deixar com cada um o direito que pertence à pessoa. E é assim que Deus age com os justos e também age com os ímpios, sendo os justos aqueles que foram transformados, aqueles que foram convertidos, e os ímpios aqueles que rejeitam o oferecimento da graça, rejeitam a misericórdia de Deus. Davi disse que os seus inimigos, eles retrocedem e tropeçam, porque Deus sustenta o seu direito, Deus defende a sua causa, e Ele faz isso enquanto Ele está no seu trono, e o seu trono de julgamento. E esses inimigos são os mesmos ímpios que rejeitaram o Senhor. E portanto, esses ímpios que rejeitaram o Senhor, eles serão destruídos, como serão destruídos todos os ímpios de todas as nações. E isso é uma previsão do que vai acontecer no dia da volta do Senhor Jesus Cristo, no dia do julgamento final. O nome do ímpio será apagado, mas não só o nome, a sua memória será esquecida, ninguém lembrará de nada, ninguém lembrará dos ímpios. Mas enquanto os ímpios estão esquecidos, a memória de um juiz justo, ela permanece eternamente, é o que diz os versos 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor, porém, reina para sempre, de seu trono executa o julgamento, julgará o mundo com justiça e governará as nações com imparcialidade. E esta então é uma dupla verdade. Qual é essa dupla verdade? É a garantia de que teremos justiça eternamente e de que jamais se levantará o pecado com a sua imunda e com a sua asquerosa cabeça outra vez. Quando Cristo voltar e executar a sua justa justiça, nós teremos paz, harmonia e consequentemente teremos felicidade para sempre. Não admira, irmão, de que temos muitos motivos para louvar a Deus sempre, eternamente. Mas hoje vemos que Deus governa e administra, e mesmo hoje, vendo que Deus, Ele governa e administra os povos com toda a retidão e com toda a segurança. Eu quero trazer para vocês uma historinha que eu aprendi preparando essa mensagem. Nos dias da república de um certo país, um embaixador, certa noite, ele estava muito ansioso, cheio de medos. Ele não conseguia conciliar seu sono, ele não conseguia descansar, pois ele estava perturbado, estava preocupado, apreensivo com a condição que o seu país se encontrava. E um servo sábio, e também já experiente, idoso, estava no mesmo aposento com ele, repousando com ele. E esse servo notou a preocupação do embaixador, uma preocupação excessiva, e ele perguntou para o embaixador: senhor embaixador, disse o sábio, me permita fazer uma pergunta? E ele disse: perfeitamente. E ele então perguntou: porventura, Deus governou bem o mundo antes de o senhor nascer? E ele respondeu: sem dúvida alguma. E o servo perguntou novamente: governará ele bem o mundo depois da sua ausência? E o embaixador respondeu: por certo que sim.
Então, não pode o Senhor confiar a ele a direção do seu país, enquanto se acha aqui nessa terra? O embaixador, ao ouvir isso do servo, ele estava cansado, virou-se e dormiu. E de fato, nós também, nós podemos dormir tranquilamente, porque o nosso Deus, ele julga e governa o mundo com justiça e sabedoria. O segundo motivo para louvar a Deus é que nós louvamos a Deus porque Ele protege os justos. Verso 9 e 10. O Senhor é abrigo para os oprimidos, refúgio em tempos de aflição. Quem conhece teu nome confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Deus, Ele é o refúgio de todos os que estão sendo oprimidos. Estamos vivendo em um mundo de perseguidores. Homens que por motivos muitas vezes mais banais, desonestos ou sem motivo algum, estão prontos para prejudicar o próximo, sem pensar nas consequências, sem pensar nos resultados. Mas em Deus nós encontramos abrigo. Nas horas das aflições e da angústia, em Deus nós encontramos abrigo. Podemos confiar sempre, porque a palavra diz que Ele não desampara os que o buscam. Nós podemos louvá-lo, porque Ele nos atende e defende contra aqueles que nos ameaçam. O Senhor, Ele atende e defende, nos defende contra aqueles que nos ameaçam. O segundo ponto da nossa mensagem é o apelo para louvar, versos 11 e 12. E aí então Davi, aqui mostra que está tão cheio do desejo de louvar o Senhor, que ele segue fazendo um apelo fervoroso, fazendo um pedido fervoroso, para que a nação israelita louve a Deus diante dos outros povos. Verso 11 e verso 12 assim: cantem louvores ao Senhor que reina em Sião, anunciem ao mundo os seus feitos. Cantem louvores ao Senhor que reina em Sião, anunciem ao mundo os seus feitos. Nós somos convidados a louvar com cânticos ao Senhor. Irmãos, os hinos nos elevam mais rapidamente a Deus que qualquer sermão que nós conseguimos ouvir. Os hinos, os louvores, eles têm o poder de transformar a vida daqueles que vivem a cantar e a louvar. Eu me lembrei que lá em casa, eu fico o dia todo ouvindo louvores, mas não é no celular não, é ao vivo. A Jana ama louvar, é o dia todo louvando. Então, o louvor, ele tem esse poder de transformar a vida daqueles que cantam e louvam. Tem até aquele ditado, né? Que quem canta, os seus males espanta. Esse é o poder do louvor. Não qualquer música, mas louvar o Senhor, cantar o Senhor, adorar o Senhor. Alguns não encontram um meio de se livrar da murmuração. E Davi aqui, ao invés de reclamar, ele faz o quê? Ele louva a Deus. E não só louva, ele convida: louvem todos, cantem louvores ao Senhor. Ele convida que todo Israel cantem louvores ao Senhor. Nós vamos louvar aquele que habita entre o seu povo. Ele habitava em Sião, o lugar onde estava o seu templo, o templo que os judeus edificaram para a sua adoração e louvor. Mas o templo de Salomão, ele foi destruído, ele ficou para trás. O povo judeu foi rejeitado porque desprezou o seu benfeitor. Mas ele habita conosco. Ele habita em nossas igrejas, em nossas casas. Ele habita em nossos corações. Ele está sempre conosco.
se nós sentimos a sua presença tão real em nosso meio, nós devemos levantar nossas vozes com louvores, com cânticos alegres, com hinos suaves, cheios de melodia e emoção, porque Ele está no nosso meio, Ele reina em nós. Nós temos um apelo, irmãos, para pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim: anunciem ao mundo os seus feitos. Nós somos chamados a anunciar ao mundo os maravilhosos feitos de Deus, as maravilhosas obras de Deus. Este sempre foi o plano de Deus para o seu povo, o povo que Ele escolheu, proclamar as suas maravilhas, através daqueles que estavam sendo beneficiados, daqueles que estavam sendo salvos. E isto pode ser feito por meio dos cânticos, por meio dos hinos espirituais. Nós temos, irmãos, uma poderosa mensagem em nossos hinos, que contém verdades para este tempo. Ao louvar a Deus, muitos, dentre os povos, em todo o mundo, irão ouvir, irão se converter, irão se unir a nós em louvor, serão chamados, serão arrebanhados para o mesmo aprisco, para juntos louvarmos o Senhor. Amém, amém. Terceiro ponto da nossa mensagem de hoje, a oração para louvar, versos 13 e 14. E saibam que nós dependemos de Deus até para louvar. E Davi então canta esta oração: Senhor, tem misericórdia de mim, vê como meus inimigos me atormentam e livra-me das garras da morte. Salva-me, para que eu te louve nas portas de Jerusalém, para que eu me alegre por teu resgate. Davi aqui faz uma súplica a Deus para que Ele lhe conceda a compaixão. Felizmente nós temos um Deus compassivo, que se inclina para ver os nossos sofrimentos, as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas dúvidas. Davi está muito preocupado com o que fizeram os seus adversários, que o odiavam e tramavam o mal contra ele. Ele estava sofrendo por causa de homens perversos, homens odiosos, homens que eram inimigos de Deus. E eu pergunto, será que essa história, ela ficou lá para trás? Será que essa história é só uma história antiga? Será que muitas vezes não estamos sofrendo de igual modo, por causa daqueles que nos odeiam, que nos fazem gemer, que nos fazem chorar, que nos perseguem, que falam mal de nós, que ficam tentando maldades contra nós? Será que isso não acontece hoje? Muitos irmãos, dentre o povo de Deus, muitas vezes vê a morte se aproximar, pelos problemas que estão enfrentando com outras pessoas. Muitos hoje, no entanto, em meio a muitos perigos, estão dizendo confiantemente: Senhor, me livraste das garras da morte, para que eu adentre as portas da tua igreja, para que eu me alegre por teu resgate. Muitos de nós estamos sendo salvos da morte, para que nós possamos proclamar o louvor de Deus e nos alegrar na sua salvação. Muitos de nós estamos sendo salvos da morte, para que nós possamos proclamar o louvor de Deus e nos alegrar com a sua salvação. Quarto ponto da mensagem de hoje: o resultado de não louvar a Deus, do verso 15 até o verso 18. E da mesma forma que Davi apresenta os resultados em louvar a Deus, agora ele apresenta o resultado de não louvar a Deus. E ninguém é obrigado a louvar. Ninguém louva com uma faca metida na garganta. Todos têm a plena liberdade para viver como quiserem. Entretanto,
Nós temos que reconhecer que é pecado ser ingrato. É pecado não louvar e não reconhecer aquele que faz maravilhas em nossas vidas. É pecado desprezar o doador da vida, o salvador do pecado, o criador do universo, o nosso criador. É pecado não amar aquele que é amor. E os que não louvarem sofrerão terríveis consequências. O que acontecerá com as nações que não reconhecem Yahvé? O verso 15 diz: as nações caíram na cova que abriram, seus pés ficaram presos nos laços que esconderam. E aqui nós temos uma das manifestações da justiça e do justo juízo de Deus. Deus dá às nações aquilo que elas planejaram para outros povos. Elas queriam destruí-los, mas então elas serão destruídas. Elas serão lançadas nas covas, nas sepulturas que elas mesmas cavaram. E o salmista então volta ao tema do juízo e da justiça divina. Ele disse a respeito do ímpio no verso 16: os perversos são pegos nas próprias armadilhas. E mais tarde, Salomão, filho de Davi, ele usou outras palavras para dizer a mesma coisa. Lá em Provérbios capítulo 5, verso 22, diz assim: o perverso é cativo dos próprios pecados. São cordas que o apanham e o prendem. Ou seja, o ímpio, ele se enlaça nas suas próprias armadilhas. Aquele que é mau, tropeça nas suas próprias pernas. Caem nas próprias covas que eles abrem para os outros. E qual será o destino de todos que não louvam a Deus? Para onde serão lançados aqueles que não louvam a Deus? O verso 17 diz: os perversos descerão à sepultura. Esse é o destino de todas as nações que se esquecem de Deus. E isso não é um pedido de imprecação. Lembra o que é oração de imprecatória? Não é isso. Nem é um desejo de vingança, mas é uma confissão de fé sobre quem é Deus e como Ele governa. Percebam que o versículo não fala das nações que não conhecem a Deus, mas daquelas que se esqueceram de Deus, aquelas que um dia conheceram, mas se esqueceram de Deus. E esse esquecimento não é algo inocente, não é, esqueci, não é isso não. É um esquecimento que é uma escolha, é uma decisão prática de viver como se Deus não existisse, como se Deus fosse apenas uma lenda. Quando o salmista fala de todas as nações que se esquecem de Deus, ele está se referindo àquelas nações que buscam muitas vezes o crescimento econômico sem se preocupar com a justiça, daqueles que valorizam liberdade sem limites éticos, que tratam a vida humana de uma forma desprezível, como se fosse um animal mais imundo. Nós podemos até perguntar e fazer uma autoanálise: em que áreas da minha vida eu vivo como se Deus não importasse? Em que áreas da minha vida eu tenho desprezado Deus? Quantas e quais são as decisões que eu tomo sem importar com a presença santa de Deus? E qual é o perigo disso? O perigo, irmãos, é que ninguém começa a caminhar como um ímpio, dizendo assim: a partir de hoje eu quero ser condenado. Ninguém faz isso. Sabe como é que começa? Isso aqui não é tão grave assim. Isso aqui não é tão pecado assim. E esse é o momento mais duro do Salmo. Sabe por quê? Porque o versículo não diz que os perversos ficarão apenas tristes, mas que descerão à sepultura. E no hebraico, a palavra sepultura é Sheol, que significa o mundo do que desce à sepultura. Mas quando nós olhamos para o juízo de Deus, essa palavra Sheol, ela ganha um outro sentido.
Ela significa separação da presença de Deus, de miséria, de um fim terrível. E sabe quando é que o homem estará definitivamente separado da presença de Deus? No inferno. No inferno. E aqui então o salmista já aponta para a realidade da morte e condenação. E no Novo Testamento essa ideia ela é aprofundada. Lá em Lucas capítulo 16, verso 19 a 31, ali nós vamos encontrar a história do rico e do mendigo. E Jesus fala de um lugar que arde em chamas, e onde não há mais tempo para arrependimento. O arrependimento é agora, em vida. Depois que morre, acabou. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9, o apóstolo Paulo fala da separação da presença de Deus como juízo eterno. E lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 14 e 15, nós vemos lá a citação de lago de fogo como o destino final do perverso, do inimigo, do ímpio, do injusto. Este, irmãos, é o triste resultado de quem não reconhece, não adora e não louva a Deus. E como disse o incrédulo que eu falei no domingo passado, chamado Voltaire, acusando-se com as suas próprias palavras, lembra que eu disse uma citação dele, que ele, olhando para o céu, ele era um ateu, ele disse assim: é preciso ser cego para não ver esta majestade com relação às estrelas. Ele estava observando o céu, e viu as estrelas e disse: é preciso ser cego para não ver esta majestade. É preciso ser estúpido para não reconhecer o autor. E é preciso ser louco para não adorá-lo. No entanto, queridos, logo depois do verso 17, o salmo ele muda de tom. Ele vem num tom de julgamento e agora ele muda o tom. O verso 18 diz assim: o necessitado, porém, não será esquecido para sempre. A esperança dos pobres nunca mais será frustrada. E esse contraste é necessário. Nós precisamos entender, compreender isso. O salmista não diz apenas que o perverso será julgado, mas ele faz questão de dizer que o necessitado, porém, não será esquecido para sempre. E o necessitado aqui no texto não é apenas alguém sem dinheiro, mas é aquele que reconhece que não tem possibilidades para se salvar. O necessitado reconhece que está esmagado pela culpa, pela injustiça e pela própria fragilidade. O necessitado é aquele que só pode clamar por misericórdia e mais nada. E essa mesma declaração do necessitado, ela aparece lá em Mateus capítulo 5, verso 3, quando diz assim: felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Amém. É esse necessitado da qual a palavra aqui se refere nessa noite, que tem necessidade de Deus. Na teologia reformada, a salvação começa não por força moral, mas na consciência do pecado. Aquele que tenta parecer bem apresentável religiosamente, sem nunca admitir a verdade nua e crua do pecado, essa pessoa está no limiar de ser ímpio ou de ser cristão. Porém, aquele que foge do juízo é o que assume a posição de necessitado, que sabe que só é salvo pela misericórdia de Deus. O Salmo 9 coloca esse necessitado sob a proteção de Deus, quando ele diz no verso 9: o Senhor é abrigo para os oprimidos. E no verso 12 ele diz: ele não ignora seu clamor. E à luz do Novo Testamento, a face de Deus que salva o aflito, se revela em quem? Em Jesus Cristo. Quando ele lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, mostra que ele se deu em nosso lugar.
Ele foi quem desceu ao juízo, ao lugar do juízo. É como se Jesus dissesse para nós assim: o teu fim não precisa ser o inferno, eu entreguei o meu corpo no teu lugar. Nós que somos verdadeiramente salvos, nós não temos que nos preocupar com o inferno. Cristo já se entregou em nosso lugar. E Davi termina então o salmo com palavras cheias de muitos significados, versos 19 e 20, ele diz assim: levanta-te, Senhor, não permitas que simples mortais te desafiem, julga as nações, faze-as temer de medo, Senhor, que as nações saibam que não passam de simples mortais. Ele ora novamente e se dirige a Deus para que Deus se levante, tome a iniciativa, a fim de avisar ao perverso que ele não passa de um simples mortal. Aqui mais uma vez ele volta à questão do juízo, que é o tema principal do Salmo. E ao redor ele conclama todos para louvar a Deus, o Deus que executa a justiça imparcialmente, o Deus que pune o ímpio, o Deus que justifica o cristão, que é agradecido, que é cheio de louvor pela libertação e salvação. Esta, irmãos, é uma oração de valor missionário, porque Davi aqui, ele está pedindo em favor dos ímpios. Ainda que os ímpios estejam perseguindo Davi, falando mal de Davi, querendo matar Davi, Davi aqui pede em favor dos ímpios, a fim de que Deus possa abrir os olhos deles, para que eles tenham a sua mente esclarecida, através de uma intervenção divina, e que sejam salvos quando forem julgados. Ele pede que Deus lhes traga o temor redentivo, a fim de que possam reconhecer que são mortais, fracos, que não podem lutar contra Deus, que não podem lutar contra o seu povo, e ficar impunes no dia do grande julgamento. Tendo esta visão, eles ainda podem ter esperança. Concluindo, queridos, este salmo não termina em ameaça, mas ele termina em uma esperança sobre a justiça de Deus. O mesmo Deus que diz no verso 17, os perversos descerão à sepultura, e no Sheol ficarão separados da presença de Deus, é o mesmo Deus que no verso 18 diz, o necessitado, porém, não será para sempre esquecido, a esperança dos pobres nunca mais será frustrada. Hoje, Deus te coloca diante de uma escolha, diante de uma decisão. O caminho do ímpio, que vive como se Deus não existisse, que se esquece das suas leis, de seus justos mandamentos, que se esquece do sangue de Cristo, que o leva ao juízo final. Ou o caminho do necessitado, que se humilha diante da sua própria culpa, que reconhece o seu pecado, que busca Deus, que como consequência é levado ao abraço da misericórdia divina. E não há uma terceira opção, não há uma terceira escolha. Ou você esquece de Deus e caminha para o Sheol, ou você busca Deus, se humilha e se agarra na cruz de Cristo. Se você está cansado de viver como se Deus não importasse, pare hoje, pare agora, pare já de viver assim. Chegue-se a Deus como o necessitado desse salmo, que não tem força, que não tem mérito, que não tem desculpas, que só resta a Ele um clamor: salva-me, para que eu te louve às portas de Jerusalém, para que eu me alegre por teu resgate. E ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, para todo sempre.
Amém. Vamos louvar, vamos orar ao Senhor, irmãos.